E eu queria deixar claro que, assim, isso é uma doença nova, então por isso que eu falei para vocês, eu estava 2 semanas estudando, porque não tinha como ter estudado na faculdade uma doença que não existia. Então, tudo isso que a gente sabe hoje é o que a gente sabe até hoje, e que pode mudar, e que pode adicionar novos conhecimentos, e que a gente pode descobrir que tinha coisinha levemente errada. Mas eu procurei, né, pegar toda a informação assim que seja bem consolidada, que a gente já sabe, que já tiveram muitos artigos científicos falando, porque querendo ou não, a gente já está aí no Brasil pelo menos metade de um ano vivenciando isso daí, então a gente já sabe bastante coisa dele. E eu vou tentar focar um pouco mais na fisiologia humana, que é o que a gente está estudando agora, mas saibam que, assim, a Keturi trabalhou vírus com vocês, então ela provavelmente está trabalhando também com esse enfoque lá no segundo ano. A Thalita, que vocês não conheceram, está trabalhando a parte de... Enfim, cada um está trabalhando com o seu foco, e aqui o meu vai ser de fisiologia humana. Mas eu vou tentar dar um panorama geral rapidinho do que a gente já sabe sobre esse maldito aí. E lembrando, ó, eu vou começar aqui com a origem, mas vocês sabem, imagino já, a diferença de Covid-19 e SARS-CoV-2, né? Covid-19 é o nome da doença. Coronavirus Viral Disease de 2019. Então, é o nome da doença. Eu estou com o Covid-19. Não estou, né? Mas, enfim. E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Foi nomeado de acordo com aquele SARS-CoV-1 que deu a SARS, né, lá em 2003. E, então, é uma família de vírus, né, o coronavírus, então também tá errado quando você vê na TV falando o coronavírus, assim, é muito estranho você chamar o negócio pela família, né, você não fala que o seu cachorro é um canídeos, sei lá, então o certo seria falar pelo menos o novo coronavírus, porque a gente tem vários coronavírus. Alguns que só causam uma gripe realmente pra gente, 2 que a gente já conhecia, que eram mais pesadinhos, que causou a MERS e causou a SARS, né, e esses 2, assim, o da MERS, a gente acredita que veio do morcego, mutou, foi para o camelo e mutou e começou a atingir o humano. E o SARS-CoV-1, ele teria sido também originado do morcego, foi para algum felino e depois foi para o humano. E atualmente o nosso, a gente atualmente, né, acredita que ou foi do morcego direto para a gente, mas o mais provável é que ele tenha mutado para o pangolim. Não sei se né, no ambiente natural deles ou realmente nos mercados chineses, como tem muito bicho ali junto. E aí, a partir do pangolim, ele pôde, né, sofrendo mutações, principalmente aqui nessa coroa deles, né? Por isso que ele chama coronavirus, como chama? Coronavírus, porque ele tem essa coroa de glicoproteínas, que, né, quando você tem uma mutação, ele é de RNA, não vou focar nisso, mas ele é um vírus de fita simples de RNA. Se você tem uma mutaçãozinha de alguns nucleotídeos, lembra, mutou RNA, vai mutar o quê? Proteína. E justamente essas proteínas que estão aqui em volta são as chavezinhas que fazem ele poder entrar em uma célula ou em outra. Então, se você tem várias mutações, eventualmente forma uma chave fechadura que pode, por exemplo, atacar a gente. E aí, de humano para humano também é possível, como já estamos bem vendo por aí. Então, tá. Como que ele se transmite? Isso aqui acho que vocês ouvem muito falar, então vou tentar passar bem rápido. Gotículas, né, que quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente fala, simplesmente, né, se você libera essas gotículas e elas entram em contato com alguma mucosa da outra pessoa, ou mucosa bucal, ou nasal, ou até ocular, lembrando, mucosa é aquela pele que reveste, né, os nossos tubinhos, nossas partes internas. Então, é nessa mucosa, principalmente a mucosa respiratória, que tem a fechadura dessa chave aí das espículas, né, dessas glicoproteínas que ficam em volta desse novo coronavírus, que pode atingir outra pessoa. Só que, pensa comigo, quantas vezes vocês tiveram gripe na vida e quantas vezes vocês realmente lembram que alguém espirrou na tua cara e por isso que você pegou gripe? Então não é tão assim, não é tão difícil assim, né? Você pode simplesmente passar num lugar que ainda tem umas gotículas ali sobrevoando, aspirar aquilo e pegar aquela doença. Inclusive é como a gente pega mais a gripe comum, assim, ou outros vírus, né? Então, só para estigmatizar assim um pouco, que não é tipo só alguém espirrando na tua cara que você vai pegar. Inclusive, o terceiro método, né, de transmissão é por meio de superfícies contaminadas. Então, você toca com a sua mãozinha uma superfície cheia de que alguém, né, espirrou em cima, ou tossiu em cima, ou simplesmente falou, ou, né, tossiu na mão e depois pegou, enfim. E aí você vai lá e toca na sua cara, também pode levar para suas mucosas esses vírus. Pra vocês terem uma noção, a gente toca no rosto cerca de 20 vezes por hora em um dia normal. Então, é muito fácil você estar com a mão contaminada e levar para essas mucosas. Então, agora começa a parte mais fisiológica. Qual que é a diferença dele? Por exemplo, por que o SARS-CoV-1
foi menos problemático do que o SARS-CoV-2. Por mais que o SARS-CoV-1 tenha a mortalidade dele, a letalidade dele seja maior, ou seja, quem pegou, muito mais gente morreu, muito mais gente foi hospitalizada, o SARS-CoV-1, então, que causou a SARS em 2003, ele atinge mais as vias respiratórias inferiores, ou seja, mais aqui brônquios, bronquíolos, alvéolos. Ou seja, quando a pessoa percebe que ela já está doente, provavelmente ela já está mal, já está internada, já está no hospital, já está sob cuidado, já está isolada. E se ela tosse, se ela espirra, não necessariamente vai ter uma carga viral muito alta. Vocês devem ter ouvido falando também bastante disso, de carga viral. É o tanto de vírus que sai numa gotícula. Porque se eles estão aqui mais embaixo, nas vias inferiores, é mais difícil eles fazerem todo esse caminho. É possível, tanto que é assim que foi a transmissão. Só que qual que é o pró desse nosso novo coronavírus? Que ele também atinge as vias aéreas superiores, além de atingir as inferiores. Aliás, ele começa pelas superiores. Então, fica muito mais fácil. Se ele está alojado aqui na cavidade nasal, em cima, embaixo, na boca, na garganta, aqui na faringe, uma tossezinha, uma fala sua, que já sai com aquelas gotículas, sabe? Já está cheia de carga viral, cheia de vírus. Então, por isso ele é muito mais transmissível. Vou fazer uma comparaçãozinha bem rápida com a gripe, para vocês terem uma noção. A gripe, a gente diz que o R0 dela é o de 1,3. Que é isso, Ni? Que se eu tô com gripe e eu sair aqui e for viver minha vida, provavelmente eu vou infectar 1,3 pessoas. Não, né, uma pessoa e um braço de uma pessoa, mas, tipo, entre uma e duas pessoas, essa é a média. E o novo coronavírus? 2,5 pessoas. Se a gente só olhar esse número e falar, nem é tão mais transmissível assim, eu tô só uma pessoa a mais, sei lá. Mas vocês têm que pensar que, assim, se eu sair de uma pessoa que vai infectar uma ou duas na gripe, e essas duas vão infectar uma ou duas, e a gente pensar, por exemplo, em 10 ciclos, tá? De uma pessoa infectando nessa proporção aqui, nessa taxa. Se eu sair de uma em 10 ciclos para gripe, no fim, eu tive 56 pessoas infectadas nessa via, tudo bem? Então, aqui, ó, de uma foi para um, de uma foi para dois, depois de dois foi para... Cada um deles só infectou um, então, mais ou menos mantendo essa proporção. Se eu aumento esse número para 2,5, vocês têm algum chute aí de quantas pessoas vocês acham que eu vou chegar aqui? Ó, o Edu já está falando que é exponencial. Muitas, muito bem, Cauê acertou na mosca. Esses muitas são 2.047 pessoas infectadas a partir de uma, nos mesmos 10 ciclos de infecção. É absurdo por ser, né, uma coisa exponencial. Então, por isso que, assim, a gente está tendo que fazer um isolamento social mundial por causa dessa doença. Ela ter um 2,5 de R0 é bem alto, né? E para agravar essa situação, aqui eu trouxe mais ou menos o quanto demora para você ter os sintomas de cada doença. Enquanto na gripe, se você ficou infectado aqui, em 1 ou 2 dias você já vai exibir sintomas, então você já vai lidar com esses sintomas e, né, saber que você está com gripe. O novo coronavírus, a COVID, você normalmente demora de 5 até 14 dias para perceber que está doente. Isso não significa que nesses 14 dias você não estava infectando pessoas enquanto você estava vivendo sua vida, passeando, feliz e saltitante. Então, além dele ser super transmissível, tem uma janela aqui muito grande que você pode estar, né, jogando esses vírus para Deus e o mundo sem saber. Então, isso também prejudicou bastante, né, essa situação. E para piorar um pouquinho, ele é mais grave, não tem como negar. Se a gente pensar aqui que cerca de 2% só das pessoas que estão com gripe são hospitalizadas, no Covid são 20% a 31%. Então, eu estou falando aqui de 1 em cada 4 pessoas precisar de um hospital quando ela adquirir Covid. Então, isso é muito alto, né? E tem toda a questão aqui da saúde pública. Também não vou entrar muito, porque vocês devem ter ouvido falar muito na bodega da diminuir a curva. Então, eu vou tentar focar um pouco mais na fisiologia. Mas eu espero que vocês tenham uma noção disso daí, né? Mortalidade também é muito mais alta, né? Enquanto a gripe aqui chega a 0,1 no máximo, a Covid no mundo está em 1% e pouco, aqui no Brasil está em 3,5%. De novo, parece que a diferença não é muito, mas tem uma vírgula ali. Então, eu estou falando assim de 30 vezes mais mortal do que uma gripe, por exemplo. E no Brasil, só para expor um pouquinho a situação para vocês, eu peguei ontem os gráficos, ainda estamos, né, só falando um pouquinho de novo dessa curva, ainda estamos subindo na curva, e especificamente o DF é bastante responsável por essa subida da curva no Brasil, então eu trouxe aqui da região centro-oeste, então
Vocês veem que a curva do DF está até mais inclinadinha, assim, a gente está batendo recordes aí de casos e óbitos, enquanto alguns outros estados estão, né, mais começando a estabilizar, pelo menos, essa curva. E às vezes a gente fala, não, mas o Brasil tem muita população, é muito grande. Tá, a população do Brasil é 3% da população mundial. Mas se a gente pegar quanto por cento da população infectada com coronavírus está no Brasil, a gente chega no número de 14,5%. Então, sim, atualmente nós somos responsáveis por grande parte desses casos. Inclusive, eu também peguei ontem esse gráfico aqui, que a gente está aqui no pódio, uhul! Não é uhul, gente, mas estamos aqui em segundo lugar, tanto em número de total de casos, então, de novas mortes, de mortes totais. E mesmo se a gente for tentar normalizar pela população, aqui, esses últimos dados aqui, a gente também está no topo, assim, a gente perde para Chile, que está com a situação pior, então, por 1 milhão de população, ele está tendo mais casos, mas estamos aqui também entre os com mais casos, então, é uma coisa também de se prestar atenção, né, e isso pode ser também trabalhado com vocês em questões até de matemática, enfim, né, então fiquem de olho também nisso daí. Avançando, então, diagnóstico. Como é que eu vejo que eu estou com coronavírus? Posso passar esse suave nasal aí que eles chamam, é tipo um cotonetão, né? Uma haste flexível com algodão na ponta, para não falar nenhuma marca, que as pessoas, o médico, né, vai passar tanto na cavidade nasal aqui, quanto na faringe, né, na garganta e tal. E ele pode fazer, lembra que eu falei para vocês na aula de biotecnologia, que tinha uma tecnologia chamada PCR, que era Polymerase Chain Reaction? Não lembro. Mas o que eles fazem? Ele pega um monte de polimerase, lembra que junta vários pedacinhos de RNA ou DNA, depende se é uma RNA polimerase ou DNA polimerase, e eles procuram justamente amplificar o genoma do vírus. Então, se eu vi o meu nariz ali e eu encontrei o genoma do vírus, por isso que foi importante, né, a gente sequenciar o genoma, saber exatamente qual que era a ordem de cada basezinha nitrogenada do vírus, então eu consigo descobrir se eu tive contato com esse vírus, se ele está ali presente em mim. Aliás, um detalhe interessante é que, assim, vocês devem ter ouvido falar que um dos sintomas é perda de olfato e paladar. Vocês vão ver daqui a umas 2 semanas, quando eu falar de sistema sensorial, que aqui em cima da nossa cavidade nasal, quase aqui perto do cérebro mesmo, bem na parte de cima, é onde fica o epitélio que absorve e percebe os cheiros, né, os aromas. Então, como ele vai destruindo um pouco dessa mucosa, por isso que muitas pessoas param de sentir cheiro. E sem sentir cheiro, como o cheiro é 80% do que a gente percebe como sabor, a gente também perde também a noção de paladar. Além de que a língua também pode também, né, sofrer bastante, que ela tem bastante receptor também para esse vírus. Então, só para falar um pouco dos sintomas. E, obviamente, também, né, tosse, dor de garganta, tudo isso daí tem a ver também com essa infecção das vias aéreas superiores. O teste de farmácia não é para procurar o genoma viral. Não sei se alguém já viu isso daí, mas ele aparece assim, IgG, IgM. O seu é o controle, o seu é só para ver se o teste funcionou mesmo, e aqui você põe a sua gotinha de sangue. E aí vai aparecer uma bandinha ou 2 bandinhas, vai reagir ou não. O que é IgG e IgM? Isso aqui é importante para a nossa fisiologia. Vocês lembram, alguém lembra aí outro nome que eu falei de anticorpo, que começa com I? Imunoglobulina. Imunoglobulina, que bonito, Lucas, muito bem. Isadora perguntou, por isso que a gente sente o gosto no cheiro? Sim, gosto é muito por cento cheiro, tanto que, por isso que muitos alimentos eles colocam aromatizado naturalmente com blá blá blá, e não saborizado naturalmente. Eles colocam só o cheirinho, e a gente fala, nossa, que gosto de morango, e na verdade foi só o cheiro. Mas isso aí, imunoglobulina é outro nome de anticorpo. IG, imunoglobulina. Vocês vão ver no livro de vocês que tem várias classes de imunoglobulinas. Era difícil aparecer nos vestibulares, eles não pediam que você decorasse cada uma delas, que a IgA é o que tem no leite materno, que tem várias delas. Mas agora eu tô falando para vocês. Eu acho que é importante vocês saberem a diferença de IgG e IgM, porque é muito provável que apareça. E eu vou falar para vocês agora. Quando os linfócitos fazem os anticorpos, lembra, linfócito B? O primeiro que eles sabem fazer, o mais basicão, o mais fácil, é o IgM. Então, assim que lembra que o macrófago foi lá, apresentou, falou, ei, linfócito, tá tendo essa infecção na gente, mas produzir anticorpo aí que não tá legal. Ele vai produzir um monte de IgM, que é o anticorpo mais fácil, mas é o primeiro que aparece. Então, assim que você, não assim que, mas é o primeiro, quando você começar a ter uma imunidade adaptativa, lembra que o anticorpo é só da adaptativa, é esse que vai aparecer primeiro. Depois ele vai conhecendo, vai estudando direito o vírus e tal, ou qualquer outro patógeno que seja, e ele começa a produzir
uma imunoglobulina, ou seja, um anticorpo, melhorzinho para aquele vírus, ou para aquele antígeno em questão. E aí ele começa a produzir IgG, que é mais eficaz contra o antígeno em questão. E aí ele vai diminuindo a produção de IgM. O que isso significa, então, para o nosso diagnóstico aqui? Essa pessoa fez aqui o exame e falou que o IgG foi reagente e o IgM deu não reagente. Inclusive, seria como se fosse o resultado aqui das bandinhas, só que a gente sabe que teste de farmácia ele tem menos exatidão. Você pode ter tanto falsos positivos quanto falsos negativos, muito mais vezes do que um exame realmente de sangue, que você foi num hospital, lá num laboratório, colheu o sangue e realmente viu isso daí. Se a pessoa está com IgG, o que vocês me dizem? Que ela está doente há pouco tempo ou há bastante tempo mais? Sim. Mais tempo. Há mais tempo. Então, se eu já não vejo IgM, significa que ela não está ali nos seus 5 a 10 dias. Provavelmente aqui ela já está há mais que 10 dias com o vírus no corpo. Não necessariamente significa que ela não está transmitindo, mas a chance é um pouco menor. Agora, se ela tivesse reagente para IgM e não reagente para IgG, é recente essa infecção, ela está super transmissível, fica em casa, não sai daí, e é assim que eles acompanham, né, conforme a pessoa vai adquirindo mais imunidade. Então, normalmente, uma imunidade a mais a longo prazo é associada à produção do IgG. Assim, eles estão vendo que assim, o IgM para essa doença não está diminuindo tanto, às vezes você tem reagente os dois, assim, então não tem como saber muito bem há quanto tempo que houve a infecção. Por isso que eu falei, tá tudo muito novo, então isso eu ainda não posso afirmar para vocês, né? E aqui tem bonitinho, né, falando que quando um é negativo, o outro é positivo, depois vocês podem dar uma olhadinha aí. É basicamente ver se é recente ou faz mais tempo. E se os dois derem negativo, quer dizer que você não teve contato, ou você está na janela imunológica ali que ainda você não produziu anticorpo, ou seja, só a sua imunidade inata que está tentando te proteger, ou você realmente não teve contato com o vírus, nem aprendeu a fazer anticorpo, nem nada. Vamos para a infecção, então, que é a parte, acho que um pouco mais agora biológica do rolê. Falei para vocês do receptor, então, exatamente essas espículas aqui, essas glicoproteínas que ele tem específica, elas bind, como chama? Elas conectam-se a receptores que têm diferentes órgãos do nosso corpo. Principalmente mucosas das vias aéreas, tá? É principal. Mas a gente tem em outros lugares também. A gente tem no fígado, a gente tem no rim, no pâncreas, eu acho que, se eu não me engano. Então, tem em outros lugares, intestino tem esse tipo de receptor. Então, muitas pessoas estão falando, eu tô com coronavírus, eu me senti, tive diarreia, tive azia, tive mal-estar no estômago. Por quê? Porque também no trato digestório também tem esse tipo de receptor, então é possível sim que ele esteja agora também atacando outras áreas do corpo, inclusive coração e cérebro, o que é bem preocupante, mas isso ainda, os artigos ainda estão sendo estudados aí para poder afirmar um negócio desse. Tá, eu não vou falar da replicação viral, pessoal, porque não é o foco da aula, mas só para vocês entenderem aquele esquema que a Catherine deve ter falado bastante para vocês, que o RNA dele vai invadir então a nossa célula, vai usar o nosso maquinário celular, tanto para produzir mais RNA, com RNA polimerases nossas, quanto para produzir proteínas dele, passando lá pelo ribossomo, bonitinho, que a gente comentou um pouquinho no começo do ano, e produzir mais vírus, até que essa célula, ou ela explode de tanto vírus, ou ela mesmo manda sinais falando, eita, eu estou funcionando estranho, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, e manda sinais para destruir, para o nosso sistema imunológico virem a destruir, ou ela mesmo entrar em apoptose. Muitas dessas células são justamente as células ciliadas do nosso epitélio respiratório. Então, na prova, vocês já me falaram por que isso aqui é tenso, né? Você não ter cílio, todo o muco que prendeu poeiras, partículas e outros antígenos fica ali paradinho, estagnado, porque os cílios não estão movimentando e mandando esse muco para fora. Então, complicadíssimo. Mas, de novo, se no seu caso, não no seu, né? Mas assim, se no caso da pessoa ficou mais aqui nas vias aéreas superiores e o corpo dela conseguiu já fazer IgG, IgM e matar a maior parte dos vírus, não necessariamente vai ter um acometimento tão grande das vias aéreas inferiores. Mas muitas vezes chega até o nosso alvéolo. E o alvéolo tem um monte dessas células que tem esse receptor aqui. Bem basicamente para vocês, o alvéolo meio que é revestido de dois tipos de célula. As células do tipo 1, que são pneumócitos, né? Célula, pneumo, do pulmão. Mas tá, as células do tipo 1 revestem realmente o alvéolo, formam o alvéolo em si. Mas esse tipo 2, elas secretam uma substância que é sulfactante. Vocês sabem o que é sulfactante lá da química? Sulfactante
é uma substância que ele libera aqui dentro, porque assim, vocês lembram, aqui é seco ou molhadinho, aqui dentro? Lembrando que é o alvéolo é onde há a troca gasosa, onde há a difusão dos gases. Molhadinho, isso, muito bem. Não é molhadinho, tipo, né, tipo minha garrafa d'água, mas é úmido, para permitir as trocas gasosas. Eu preciso de uma camadinha ali de água para haver a difusão. É só vocês pensarem no sapo, que com certeza a Catherine falou, como ele faz a respiração cutânea, ele tem que sempre deixar aquela pele umidificadinha para haver a difusão dos gases. É a mesma lógica. Por isso que passa pelas fossas nasais. Isso, para aquecer e umidificar. Aquecer também melhora a difusão, só vocês pensarem. Com certeza vocês já fizeram Nescau gelado e Nescau quente. Qual que é mais fácil de você misturar e ele se dissolver, ele difundir? O quente. Então, também calor, né, melhora a difusão. Quentinho. Tá, mas vamos voltar aqui para o nosso alvéolo. Vocês, com certeza, da química também já ouviram falar que a água tem a coesão, a tensão de superfície. Isso significa que as moléculas de água, por serem polares, elas tendem a se atrair. Como o alvéolo é minúsculo, gente, seria meio complicado ter uma película de água aqui e permitir que essa água fizesse e colabasse esse alvéolo. Eu quero que esse alvéolo possa encher, inflar e desinflar. Então, esse surfactante, o que ele faz? Quebra essa tensão da água, evita que o alvéolo colabe. Então, olha só já que coisa né, tensa. Justamente essas células de surfactante são super atacadas pelo SARS-CoV-2. Então, ele acaba destruindo essas células, diminui esse sufocante e aumenta a chance desse alvéolo colabar. Então, uma das gravidades para a respiração, uma delas, vocês vão ver que é muito mais do que isso. Uma delas é justamente porque eu diminuindo esse sulfactante, essa substânciazinha que evita esse colabamento, eu tenho mais colabamento do alvéolo. Então, fica mais difícil, né, inflá-lo. Às vezes, até necessitando jogar ar lá dentro, por meio de um ventilador. Mas, por enquanto, não vamos levar essa nossa pessoa para o ventilador aqui. Esse cara aqui, bonitão, que está englobando aqui, quem que é esse cara bonitão? Cheio de pezinhos, assim, abraçando. Macrófago, muito bem, Alice. Alice já matou. É um macrófago. O macrófaguinho já achou ali, porque, lembra, o macrófago está nos tecidos, né? Não aqui no sangue. No sangue eu vou ter neutrófilo, vou ter outros glóbulos brancos na corrente sanguínea. Mas ele já achou, já vai, né, englobar, chamar mais gente, isso que é o mais importante. Ele é um dos primeiros que notam, né, a presença de algum agente estranho e começa a secretar substâncias, tanto para começar uma reação que a gente chama que é inflamação, sabe? Quando o seu dedo inflama, que ele fica maior, vermelho, dolorido. Acontece a mesma coisa aqui. Então, eu tenho essa liberação de substâncias para chamar mais gente, tanto neutrófilos aqui de dentro do sangue, que é a célula que tanto secreta substâncias para matar o antígeno, quanto também engloba antígeno. Eu vou falar depois das células do sangue, só especificamente em outra aula, para não confundir muito vocês. Vai chamar também linfócito. Então, primeiro, havendo uma inflamação aqui desse tecido, quem tem bronquite, que é a inflamação dos brônquios, já sabe, fica muito difícil de respirar, porque isso aqui fica inchado, começa a acumular líquido aqui dentro, então vai ficando mais difícil, mais difícil. Aí, beleza, ele chamou, por exemplo, aqui outros glóbulos brancos, aqui são neutrófilos e tal, que vão falar, eita, tem umas células infectadas aqui. Qual que é o problema? O corpo, ele começa a reagir muito extremamente contra esses vírus, porque, realmente, a gente está super infectado ali, e ele começa a destruir aqui, não só as células tipo 2, mas também as células tipo 1, que nem estavam tão infectadas assim. Começa, então, a haver uma destruição alta dessa parede dos alvéolos. Vamos dar um zoom aqui. Tanto de células infectadas, quanto de células saudáveis. Então, se eu pegar aqui realmente célula por célula, muitas delas vão começar a morrer. Tanto por ação de linfócito citotóxico, lembra que eram aqueles linfócitos que liberavam substâncias para matar as células infectadas. Começa a haver uma reação muito exacerbada do nosso próprio sistema imunológico, que está lá até querendo nos defender, mas é o que eu falei. Às vezes ele não sabe o que fazer e joga uma bomba atômica. Mata coisa ruim, mas mata coisa boa também. E pra gente, é bom destruir o epitélio do alvéolo? Eu que já tô com dificuldade aqui de respirar porque tá inflamado. Já tô com dificuldade de respirar porque tá colabando mais porque não tô com sufoctante. Agora, a pouca área de troca, eu tô destruindo do alvéolo. Então, além de eu destruir a área que pode realmente haver a troca, a partir do momento que eu começo a furar esse alvéolo, destruindo a parede, todo o líquido que está aqui fora, lembra que eu tenho tanto líquido aqui dentro do plasma, né, sanguíneo, quanto eu tenho o líquido intersticial, que eu falei lá que o sistema linfático que vai sugando mais ou menos, todo esse líquido começa a extravasar para dentro do alvéolo, tá? Até porque
só na reação inflamatória, os vasos por perto, eles ficam mais permeáveis. Para quê? Para permitir justamente esses neutrófilos, por exemplo, migrarem aqui para dentro, para as células conseguirem sair de dentro do vaso sanguíneo. Mas ao mesmo tempo que ele fica mais permeável, mais abertinho, mais água é extravasada. E essa água começa a acumular dentro do alvéolo. Então, para colocar a cereja do bolo nessa pessoa, o pulmão começa a ficar cheio d'água, gente. É como a pessoa começa a descrever até uma falta de ar, como se ela estivesse afogando. E realmente, se isso aqui continuar, pode ser uma causa de morte até. Por quê? O mais importante começa a não haver, tô vendo os furos aqui do vaso sanguíneo, liberando essa água aqui para dentro. E o mais importante, não tem oxigênio suficiente no sangue para levar para as partes do corpo, principalmente para o cérebro, mas para todas as partes do corpo. Então, estou falando aqui de um caso mais grave, tá? Não se espera que pelo menos 80% das pessoas não vão chegar nesse estágio aqui de estar com o pulmão cheio d'água, mas é uma condição muito presente também em quem tem essa doença. Deu para entender? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Professora? Oi. Esse líquido é água mesmo ou é muco? Tem água mesmo, que é do plasma, então é água com outras substâncias. Tem as substâncias que foram liberadas pelas próprias células para chamar mais células. Se vocês olharem, talvez vocês tenham ouvido falar em tempestades de citocina, justamente são substâncias para chamar mais agentes. Então, na verdade, aqui eu tenho também restos das células que foram degradadas, tenho substâncias citotóxicas para matar essas células, tenho o plasma, que vai ter também outras substâncias ali dentro. Então, não é só água, mas é uma sopona de coisas. Ou seja, essa uma sopona basicamente é água, com outras coisas ali dentro, né? Aqui a gente já estaria no quadro de pneumonia, assim. Por quê? Imagina comigo, pessoal. Essa sopona, esse caldo gostoso, cheio de proteína das células e substâncias, também vira um ambiente muito propício para quem? Para as bactérias. Elas se aproveitam ainda. Então, às vezes, a causa da morte da pessoa, quando ela vem a falecer, nem é o próprio Covid-19. Muitas pessoas se recuperam, saíram do hospital, uma semana depois, ela fica mal pra caramba. Por quê? Porque sua imunidade já tá baixa, você já usou várias células que morreram aqui tentando combater o vírus, e o ambiente está super propício para as bactérias invadirem esses alvéolos, cheio de alimentinho para elas, e muitas pessoas acabam morrendo aqui por conta de outras doenças associadas. Vamos falar de tudo tratamento, então. Por que também é meio tenso essa doença? Porque é uma doença nova. Ninguém tinha imunidade prévia contra isso. Então, também a diferença daquela mortalidade que eu mostrei para vocês da gripe para esse novo coronavírus é que, assim, gripe todo mundo já teve alguma na vida. Por mais que ele vá mutando, que seja uma cepa diferente, um vírus diferente, nossa, já tem história, mesmo dos seus ancestrais, não precisa nem ser você, que já se depararam com coisas parecidas, então já criaram anticorpos parecidos, então consegue lidar melhor com esses antígenos. O SARS-CoV-2, só quem teve contato com algo parecido é quem teve o SARS-CoV-1, quem teve MERS até, e normalmente a gente tem observado que eles estão tendo menos problema justamente com esse novo. Mas todos os restos de nós mortais não temos imunidade prévia. Então, a gente tem que partir do zero para conseguir. E o pior, não existe ainda um medicamento que tenha alguém batido ali o martelo falando esse medicamento vamos utilizar para COVID. Então, por enquanto, o tratamento é mais sintomático. É tentar, né, fazer a pessoa respirar melhor, não ter tanta dor. Então, né, tratar os sintomas, mas não ali a causa. Obviamente, muito esforço está se tendo para tentar descobrir um medicamento. A maior parte das apostas são para justamente anti-inflamatórios. Olha só, não é para tentar matar o vírus. Alguns até estão tentando matar o vírus mesmo, com alguns viricidas, né? Mas a maior parte inclusive essa semana, acho que corticoides, eles lideram, a gente teve um resultado muito positivos com corticoides, porque eles são anti-inflamatórios. Ou seja, estão, na verdade, impedindo a resposta do nosso corpo, a inflamação exacerbada que acaba causando vários problemas para a gente. Muito importante dizer, pessoal, é que, assim, esses anti-inflamatórios, eles só vão ser úteis se a pessoa já está ali com o alvéolo comprometido. Tem gente que, às vezes, quer usar para prevenir, ou está tendo sintomas leves só na parte de cima e toma, isso aí só vai piorar. Porque você está bloqueando a reação do seu organismo antes dele ter tido. Então, por exemplo, esse estudo sobre corticoides, eles viram que se você tomar antes de estar com o pulmão comprometido, isso aumenta de 2 a 3 vezes a sua chance de complicações e morte. Então, não sai tomando corticoide, pelo amor de Deus. Né? Corticoide também tem um monte de problema aí se você tomar muito. Enfim,
é bem complicado, né? Então, o melhor é sempre aguardar realmente, né, estudos clínicos com uma amostra bem grande para poder falar, tá, então vamos usar esse medicamento. Quando essa pessoa, então, já está com o alvéolo comprometido e a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio no sangue, é muito complicada, o que, né, tem se feito, em último dos casos, assim, é utilizar respiradores artificiais, como vocês também já devem ter ouvido falar muito. Vou trazer só uma curiosidade para vocês, que antigamente o respirador era assim, eram câmaras que funcionavam não com pressão positiva, ou seja, não jogando ar para dentro do pulmão, mas sim tirando o ar de fora do corpo. Olha que muito louco, mas é legal que pode ser uma questão falando sobre, né, diferença de pressão e como que o pulmão enche, diafragma. Então, o que eles faziam? Ele fazia a pessoa entrar numa câmarazinha e tirava, que sugava o ar de fora dessa câmara, ou essa sala, às vezes, até. Tá? Tô falando aqui de fim de 1800, né? Quando eu tiro o ar de fora, o pulmão enche mais facilmente. Vocês conseguem entender essa lógica da física? Só que não era o ideal também, porque, né, o médico não vai conseguir examinar aqui, o paciente vai ter que ficar paradão no meio de uma caixa. Então começou-se a brincar de pressão positiva, que é justamente tentar, então, jogar o ar para o pulmão, inflar esse pulmão. O respirador não invasivo é aquele simplesmente que alguns que têm umas asma da vida aí já inalaram, né? Simplesmente um inalador para jogar um ar aqui muito mais rico em oxigênio para tentar aumentar, né, o oxigênio no sangue. Mas isso aqui normalmente não é suficiente para quem já está com o pulmão bem acometido. Em último dos casos, então isso aqui é só realmente quando a pessoa está bem mal, aí tem os respiradores artificiais, que é o que mais eles têm usado aí, que a pessoa fica deitada, sedada, porque ela não consegue, ela tem que estar sedada para conseguir, e eles colocam o tubo diretamente aqui na traqueia, lembrando, né, traqueia, antes de dividir aqui para os brônquios, e injetam, e controlam ali o movimento, substitui totalmente para a pessoa quando ela vai inspirar, quando ela vai expirar, até porque ela vai estar sedada, então, tipo, isso vai ser feito totalmente artificialmente. Um detalhe legal que alguma questão pode falar para vocês aqui, é que essa caixinha aqui que eles desenharam, eu trouxe mais 3D aqui, ele é um umidificador e aquecedor. Por que umidificador e aquecedor? Porque se vocês repararem, se a pessoa está recebendo ar direto aqui, não passou pela nossa Mata Atlântica aqui, quente e úmida, nossas cavidades nasais. Então, para melhorar a difusão, eles passam artificialmente também por uma cavidade nasal fake aqui, que umidifica e esquenta o ar para ir para o paciente. Tudo bem? Professora, tem uma Oi. pergunta. Como é que a respiração artificial consegue ajudar se os alvéolos estão cheios de água? Exatamente. Isso daí normalmente é usado quando ainda não está totalmente, né, cheio de água, mas assim, nem todos os alvéolos vão estar cheios de água. Então, quando você joga um ar rico em oxigênio, porque eles conseguem controlar a quantidade de gases ali, e com uma força muito grande, então você é mais fácil você, aqueles alvéolos que estavam mais colabados, que ainda tem só pouco de água, eles conseguem fazer as trocas gasosas. Mas, de fato, se a pessoa já está com o pulmão muito cheio de água, não adianta absolutamente nada, porque você não tem área de troca ali. Então, não tem como você injetar bolinha de ar no sangue da pessoa. E ela pode morrer mesmo assim, de fato. Muito boa a sua colocação. Obrigado. Imagina. Sequelas, então, que o Gabriel tinha me pedido. Esse aqui é um pulmão de um paciente antes de ter o Covid. E eu vou mostrar agora o pulmão dele depois de ele ter se recuperado. Então ele já estava bem, mas o pulmão dele estava assim. Toda essa área branca aqui é alvéolo que está zoado. Ou tá. Normalmente está mais com tecido destruído. Então, isso é bem preocupante. Então, quando a pessoa tem a alta do hospital, ou já tem o teste ali falando que ela não está mais, né, com o vírus muito, a carga viral muito alta, isso não significa que ela já vai estar bem correndo uma maratona no dia seguinte. Muitos ficam meses, até 18 meses eu vi, para se reabilitar para um convívio social normal, de vida normal. Sem dizer, assim, toda a parte psicológica, né? Principalmente quem entra em respirador, muitos têm aquele estresse pós-traumático e, bom, não vamos entrar muito nisso daí. Mas, por quê? Porque perde muita área do pulmão. A gente tem um conhecido aí que teve 75% do pulmão perdido. Agora que ele se recuperou, tá com 45 e tal, mas não se sabe ainda também o quanto não ficam essas sequelas. Na verdade, assim, o que eu fiquei muito, muito assustada
é que um estudo mostrou que mesmo os pacientes assintomáticos, então que nem ficaram sabendo que tinham, assim, ou ficaram sabendo, mas tiveram uma tossezinha 2 dias e depois ficaram de boas, por olhar os pulmões deles, eles também tinham tecidos cicatrizados. Ou seja, tecido cicatrizado, pessoal, é uma área que não vai haver troca, porque é uma cicatriz, é uma área que não vai ter a capacidade elástica de expansão, então, mesmo pessoas assintomáticas podem ter comprometido para o resto da vida áreas como o pulmão, e como eu falei, o Gabriel relembrou, várias outras áreas, outros órgãos ainda, os estudos estão mostrando que o rim pode ficar acometido, principalmente porque, assim, toda essa inflamação gera muito coágulo sanguíneo, e o rim não consegue filtrar todo o coágulo. Pra vocês terem uma noção, várias pessoas têm que fazer aquela diálise, que é passar o sangue todo para filtrar numa outra máquina, para voltar para você, e as máquinas estão tendo que jogar fora as máquinas, porque o coágulo é tão grande que entope a própria máquina. Então, é bem recente esse negócio que eles estão vendo, que vários coágulos podem causar AVC também, associado ao negócio que, tipo, tá ocorrendo no pulmão. É muito louco, né? Pâncreas também, muitas pessoas estão desenvolvendo diabetes depois do Covid. Esse estudo também eu achei bizarro, que tá mostrando que 78% dos pacientes, tanto aqui eles falam desculpa, independentemente de ter condições pré-existentes, ou da severidade da doença, ou, enfim, pessoas gerais, não só quem foi hospitalizado e tal, 75% teve sequela no coração. 78 para mim é muito alto. Isso aqui foi um estudo na Alemanha específico, tá? Então não podemos dizer que vai ser sempre assim, mas é algo a se pensar, assim, né? Que tipo, mas tudo bem, eu vou ser assintomático, então dane-se. Não, você pode ter sequelas pro resto da vida aí no seu corpo em áreas que são super importantes, tipo pulmão, tipo coração. Não é nem tipo, sabe, o apêndice que você pode tirar, sei lá. Então, é uma área que a gente está vendo agora, né? Porque agora que as pessoas estão se recuperando e tal, e a gente está tendo uma amostra bem grande para conseguir ver tudo isso daí que está acontecendo. Mas óbvio que a gente tem como se prevenir, pelo menos, né? O ideal seria a gente realmente ter uma vacina bonitona. Vocês sabem, a gente está com mais de 150 vacinas aí em teste, já teve uma lá da Rússia aprovada, embora não se sabe se foi muito exacerbado, porque assim, vacina, ela precisa passar por muitas fases para você realmente poder falar, ok, vamos usar aí de boa. Então, e lembrando, né, até bom que agora as pessoas, eu vi um estudo do Brasil falando que as pessoas estão confiando mais em vacina agora, porque a gente estava tendo o sarampo, que já tinha sido erradicado no Brasil, voltou por causa do movimento anti-vacina. Então, que bom que as pessoas estão mudando um pouco de perspectiva e estão realmente dando valor para a vacina que ela tem que ter. Então, a gente está confiando muito nela para poder depois, sabe, voltar a se abraçar e sair de casa de boa. Talvez vocês tenham visto, essa semana saiu essa reportagem de primeiro caso de reinfecção confirmado. A gente já tinha muitos e muitos casos que eles ainda estavam estudando se era realmente reinfecção ou a pessoa não se cuidou direito, na verdade, ou era falha de teste, ou qualquer outra coisa. Mas agora a gente já bateu o martelo, sim. É uma reinfecção, é um cara lá de Hong Kong, que ele teve, se curou, meses depois ele foi para a Europa e pegou outra cepa, outra variante, outro mutante do vírus, que tinha 24 bases nitrogenadas diferentes. Então, isso pode ser muito, muito explorado em prova, né, pessoal? Tanto falar de mutação, base nitrogenada, produção da proteína a partir do RNA e imunidade. Porque por mais que ele tenha aprendido a fazer lá o anticorpo, sei lá, contra um, não significa que aquele mesmo anticorpo vai funcionar contra o segundo, a cepa diferente. Mas esse ponto, vocês não precisam ficar tão alarmados, porque assim, vai ser muito parecido de qualquer forma. Tanto que esse cara de Hong Kong, ele não estava assintomático, ele nem sabia. Ele estava no aeroporto, teve que fazer o teste por obrigação ali, e falou, como assim deu positivo? Então, de fato, pelo menos o corpo dele conseguiu combater muito rapidamente essa segunda infecção. Mas foi uma segunda infecção. Então, quando a gente for produzir agora a vacina, vai ter que pensar nisso daí. Provavelmente não vai ser uma dose só. Provavelmente vão ter que ser tipo algumas doses com um pouquinho de diferença, assim, tipo a gripe que a gente tem que tomar todo ano, porque varia muito. Porque pensem comigo, esse vírus está no Brasil inteiro, não, está no mundo inteiro. A gente tem milhões e milhões de pessoas que foram infectadas. Então, a chance dele, no meio disso, na célula de alguém, sofrer mutações, é muito, muito, muito alta, porque tem muita gente tendo ele. Ou tem. Então, as mutações são muitas, e a gente vai ter que pensar nisso quando for usar as vacinas. Semana passada também teve essa outra notícia, não sei se vocês viram também, que o Brasil está sendo pioneiro no uso de soro
contra o coronavírus. Então, muita questão também pode falar isso, querer confundir as pessoas que não estão sabendo disso, e elas vão só pensar na vacina, e vai falar, não, como assim, soro com cavalo? Mas sim, soro, nesse caso, então vocês sabem, não seria o antígeno, né, o patógeno atenuado, seria o anticorpo pronto. Alguns tratamentos estavam tentando até usar sangue, o plasma, né, de pessoas que foram recuperadas para tentar tratar pessoas não recuperadas. Por quê? Quem foi recuperado já sabe produzir o anticorpo e pode ajudar a pessoa que ainda não sabe produzir o anticorpo. Mas aqui a gente está conseguindo até pioneiramente, então é bem legal, né, o Brasil, pelo menos, nisso aí estamos à frente, para usar soro de cavalo, como se fosse uma picada de cobra você tratar o Covid, mas ainda foi, de novo, semana passada que eles publicaram isso, ainda precisaria de muito teste. E mesmo vacina, pessoal, pra vocês terem uma noção, acho que o recorde de velocidade de vacina foi de 6 ou 8 anos, agora eu não tô lembrada, que demorou, assim, desde que começaram a tentar fazer. A gente tá querendo fazer em 1 ano aqui. Então, mas os prospectos são muito bons. Tem já essa da Rússia, né, vamos ver, mas acredita-se que meio do ano que vem a gente já consiga ter para a população a vacina dessa bodega, desse coronavírus que está impedindo que a gente se ame. Enquanto isso, as medidas de prevenção são aquelas boas e velhas que a gente está ouvindo falar desde lá de fevereiro quase, né? Usar máscara. É importante? É importante, não é porque, mas isso não impede 100%, mas né, pelo menos impede muito por cento. Se tanto quem está contaminado quanto quem não quer ser contaminado usarem a máscara, a chance do contato com essas gotículas, contato com o rosto, é muito menor. E pelo amor de Deus, tá? Essas fake news de, a máscara aprisiona o gás carbônico e a gente morre. Quer dizer, eles nem falam isso que a gente morre, só para vocês entenderem, assim, se eu colocasse uma máscara e realmente não houvesse troca gasosa, ou seja, aprisionasse o gás carbônico, eu desmaiaria em 3 minutos. Se vocês colocam uma máscara e não desmaia em 3 minutos, então, porque assim, se prende o CO2 aqui dentro, significa que o oxigênio também não está entrando. Entendem isso? Então, se você fica com máscara e sem oxigênio, significa que você desmaiaria. Então, é mentira isso, tá? Pelo amor de Deus, que não pode usar máscara, porque o CO2, pelo amor de Deus. Então, usem sempre que vocês saírem. Lava a mão, isso aqui também pode ser mais alvo do pais do primeiro ano, segundo ano, porque, né, o sabão, eles podem falar que o sabão emulsiona gordura, então, como tem a capinha lipídica, que nem a gente, né, a membrana lipídica no vírus, se você usa sabão, você quebra esse lipídio, por isso que você mata o vírus, e o álcool é mais por dessecação. E, né, ficar em casa, isso daí que vocês sabem, porque esse negócio não é brincadeira, e a gente está conhecendo agora para poder falar que, né, ele é inofensivo, eu acho que não seja. Professora, existe outra forma do COVID, do vírus da Covid entrar em nosso organismo que não seja pela via respiratória? Pode ser que sim, porque existem outros lugares do corpo, como a gente já viu, que tem sim esse receptor. Então, existe até a suspeita que possa que possa estar havendo até alguma contaminação fecal. Então, sabe, que nem as doenças que vocês viram, que quando a gente ingere algum alimento contaminado, porque no nosso trato digestório também tem esse receptor, principalmente ali no intestino delgado. Então, é uma suspeita. Entendi. Obrigado. Imagina.